7 coisas que você deve saber antes de comprar a sua Snap Caps. Primeira, parece óbvio, mas é muito importante falar. O calibre. Você precisa fazer uma escolha de um calibre. Qual o calibre que você vai utilizar? É uma 380 CP? É uma 9mm Luger? É uma 40 Smith Wesson? Qual é o calibre que você vai utilizar? E tem uma variação. A 9mm eu chamo a atenção por causa disso. Reparem essa diferença das duas snaps. Vou colocar elas juntas. Olha só. Reparem que essa aqui ela está mais alta e ela tem um ressalto maior na sua lateralidade. O que aconteceu? Este é o padrão SAMI. É uma munição de 9mm com uma medida de 29,69. Uma medida que deveria ser aceita em qualquer arma. Porém, com a entrada da TS9, da G2C, da TH9, da 609, ocorreram situações na qual a gente teve o não aceite desse padrão de munição e a gente teve que trocar para este. O que foi feito? A galera que faz recarga vai saber do que eu estou falando. A gente precisou encurtar a munição e deixar ela mais fina na parte da entrada do cano, porque o raiamento estava pegando na ponta aqui, onde seria o chumbo, né? Então a gente teve que fazer essa adaptação. Segundo, vamos falar do material. Eu tenho disponível hoje 3 materiais. Hoje eu tenho poliacetal, que é nessa cor, é um plástico virgem, ou seja, ele não conseguiu alterar a cor, esse aqui é um material cru. Depois eu tenho alumínio, que eu posso trabalhar ou na cor cru, ou posso trabalhar com anodização, colocando cor no equipamento. Ou eu trabalho com ferro, aço, que eu tenho uma camada de oxidação negra. Ou seja, nessas duas opções eu não tenho desgaste. E nessa aqui eu não tenho desgaste, não tenho a extração da cor. Nessa aqui, se não for cru, se eu tiver uma pigmentação, uma anodização feita sobre o material, eu tenho desgaste com atrito do material. Eu vou falar depois sobre cor, tá? Mas o que eu tenho para falar para vocês desses 3 materiais é a sua escolha baseada no que você precisa para o seu equipamento. Vamos lá. O poliacetal. O poliacetal é o meu material mais fraco. Tratando de dureza, ele é um material mais mole. Ou seja, menos estrago na arma ele vai fazer. O que vai acontecer? Não que o metal vai estragar a sua arma, não é isso. Mas vamos entender aqui, ó. Se eu tiver de poliacetal, eu tenho um desgaste, vamos falar assim, nenhum na minha arma, porque é plástico. Se eu fizer qualquer manobra errada com a minha arma, se eu prensar ela na arma, se der qualquer coisa, eu nunca vou ter desgaste, porque é plástico. O plástico quebra, você vai lá com uma chave de fenda, você tira ela, você não tem desgaste. Quando eu falo do alumínio, o alumínio é um pouco mais duro, mas não é tanto assim, ele também vai amassar. Agora, quando eu falo em ferro, poxa, o ferro já começa a ficar um pouco pesado. É um ferro entrando, por exemplo, 38 não muda nada o material. Por quê? Porque o 38 vai entrar no tambor, não tem toque em rampa, não tem toque acesso à câmara, não tem toque do extrator. São vários detalhes que, para pistola, eu não gosto muito do ferro. Então, até o último lote que eu produzi, eu não vou mais produzir de ferro. Quem tiver interesse, tem um motivo para você comprar de ferro, que já vamos falar no próximo item, que é o peso. Então, hoje eu não recomendo para ninguém o ferro, a não ser que você procura exatamente para esse motivo, que é a simulação mais aproximada da realidade, que já vamos falar sobre ele. O que eu tenho para falar do ferro? O ferro é aquela snap para quem fala assim, não, quero comprar a snap uma vez só e nunca mais quero trocar. Leva o ferro, porque ela não vai ter desgaste. Pô, Bonatti, mas será que não vai ter muito atrito como o meu material vai gastar a pistola? Não, também não é assim. Por quê? Porque o ferro, a dureza desse material é 3 vezes menor do que a da pistola. Então, eu tenho uma dureza menor. Agora, se eu pegar essa snap e ficar soltando o ferrolho em cima, obviamente que eu vou machucar o ferrolho da minha arma, coisa que eu não quero. Por quê? Porque é um pedaço de metal. Pensa numa barra de ferro dentro da sua arma e você soltando o ferrolho pelo retém. Não é indicado, né? Então, uma dica que eu dou para quem quer comprar snap, pensa bem qual a utilização, o jeito que você vai cuidar para montar sua pane, tudo isso é muito importante. Terceiro, vamos falar sobre peso. Poliacetal, 3 gramas, alumínio, 5 gramas e ferro, 14 gramas. A munição de aço é a que mais se assemelha com o peso real. A munição real deve ter aí 12, 13 gramas. Faz tempo que eu pesei uma munição e ela tinha 12 gramas e meia. Mas isso muito vai depender de peso de ponta, quantidade de pólvora, então você deve fazer a escolha de acordo com a tua realidade. O que eu tenho para falar do peso? Se você vai à minúcia de se importar com o peso da munição, realmente vai para o ferro, tá? Vai para a munição de aço que eu mais recomendo. Porém, eu acho assim, irrelevante esse peso. Por quê?
Vamos pensar que você vai fazer um treino colocando 5 munições em cada carregador, que aliás é o mínimo que eu recomendo, 10 munições. Não, às vezes as pessoas me perguntam, pô, Nath, tem 5? Que tipo de treino você vai fazer com 5 munições? Vai ajeitar uma pane de dupla com uma munição na câmara, mais 2 no carregador e mais 2 no outro? Sei lá, daqui a pouco não dá nem para treinar direito uma pane de dupla. Se der mais uma pane no meio do processo, aí acabou o exercício. Vai ficar com a pane seca nos 2 carregadores, vai ter que parar o exercício e recomeçar. Então vale a pena, de repente, pensar sobre isso e ter 10 snaps. Então vamos lá, 5, 5. Pensando no alumínio, né? 5 gramas, então 5 vezes 5, 25. Pois se fosse real, né? Se fosse ali 12 gramas, 12 vezes 5, 60. Então 60 gramas, pô, eu tenho uma variação muito pequena. Será que vai ser tão perceptível essa diferença de peso? Falando de 25 para 60 gramas, ou seja, 35 gramas de peso, é tão relevante assim para você simular o carregador? Vale a pena você fazer essa reflexão. Se para você muda, tudo certo. Quarto item. O que é de relevante na cor? A cor eu recomendo a mais chamativa possível. Eu fiz até alguns vídeos, umas brincadeiras, colocando em diversos cenários. Brita mais, uma brita branquinha, uma brita, aquela brita comum aí, que tem essa brita de pátio, e em grama. Mas isso você deve adaptar com o seu cenário. Onde é que você treina? Ah, o seu cenário é aquele barro vermelho, tipo a galera do Paraná e tem um barro bem bordô, né? E então vermelho para aquele cenário parece não ser indicada. De repente a branca, mas poxa, a branca vai sujar. Então você deve ter essa avaliação de acordo com o cenário que você treina. Você treina numa grama, um gramado, o cenário que mais você treina, jamais leva verde, jamais leva preta, porque as sombras ali vai ser muito difícil de você encontrar esse tipo de snap. Então você deve fazer essas adaptações de acordo com a sua realidade. Outra coisa que eu não gosto disso aqui, ó. Eu não gosto de snap na cor natural, ou seja, na cor alumínio. Por quê? Porque tem muita munição nessa cor, principalmente na 40SW, né? É bem comum você achar cápsulas dessa cor. Então você vai fazer um pré-check da arma, você vai olhar aquele prata, pô, e aí, é uma snap mesmo? Então jamais recomendo que utilize essa cor, mas tem gente que gosta porque não apresenta marcas de uso, então tá tudo certo. Faça a sua escolha, arque com suas consequências. Quinto item, a borracha inserida, né? O que é a borracha inserida? A borracha inserida, vou pegar a branca aqui que fica mais evidente, mas olha só, toda snap nossa é colocada essa borracha projetada. O que acontece? Hoje, né, com o nosso volume de fabricação de snap, eu produzi esta borracha para mim. Essa borracha só existe para mim. Existem outros fabricantes de borracha que vão fazer com a sua densidade. Eu peguei uma máquina que mede dureza de metal e eu consegui fazer um teste e simular a dureza de uma espoleta simulando a dureza dessa borracha. Ou seja, essa borracha inserida aqui dentro imita exatamente a mesma dureza de uma espoleta. Poxa, que legal isso. Então essa informação é relevante porque você sabe que o seu percutor ou percussor estará protegido. Ok. Essa é uma escolha que você vai fazer comprando as nossas snaps. Você sabe que a nossa borracha vai estar projetada. Porém, não adianta muito você às vezes se preocupar com a borracha. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que eu separei. Se a borracha está muito afundada. Então você deve... Quando a gente coloca as nossas borrachas, a gente se preocupa em colocá-la até um pouquinho mais acima. De repente você vai receber, pô, ela está um pouquinho alta, mas com a batida do percussor, as primeiras batidas ela vai dar aquela sentada máxima e aí vai voltar à posição natural, que seria a posição de uma espoleta, um pouquinho mais negativa. Então com isso você vai saber que o percussor vai estar sempre batendo aqui. Então se já vi snap que só tem um furo aqui, né, para o percussor não bater. Eu não me importo tanto com isso, tá? Sou bem sério com vocês. Poderia falar que sim, né, para dar aquele, pô, compra nossa. Mas eu não me importo muito com isso, porque muitos treinos, pô, antigamente era muito treino feito acionamento a seco, né? O IPC mesmo pede isso, né? Mostra a arma aberta, fecha e baticão. Então armas que não tem o baticão você precisa acionar o gatilho para... E é em seco ali. Então, assim, quem quer tomar esse cuidado a mais... O sexto detalhe, vou até simular na minha arma aqui, vou colocar uma snap no cano para a gente visualizar. Não recomendo que ninguém faça isso aqui, eu vou até fazer com uma de poliacetal, pra gente demonstrar, que é isso aqui, ó, segurar, vou montar uma pane de chaminé, vou botar ela aqui, ó, segura aqui e solta. Isso aqui, galera, olha só, vamos ver se marcou a snap. Normalmente, ele faz uma marca. Foi uma marca bem pequena, não sei se vou conseguir demonstrar no vídeo. Vou tentar passar a caneta aqui. Tá aqui um detalhezinho, ó, galera, pegou de leve, dá pra fazer, sei lá, mais umas 50 vezes que essa marquinha vai ser sempre pequena.
mas eu não recomendo que ninguém faça isso. Ou seja, vai ajeitar uma pane de chaminé, faz isso aqui, ó, solta, retém, segura o ferrolho com a mão, conduz, conduz, conduz e encaixa. Pronto. Ou seja, ela está aqui. Se você quer resolver do método antigo, tudo bem, mas é mais fácil quebrar ela, principalmente a de poliacetal. Então, se você dá um tapa-golpe, ela não vai quebrar. Então, são dicas que eu dou para quem vai fazer algum tipo de treinamento, tá? Utilizando o Snap Caps. Então, não solta o ferrolho, tá? E essa pane de chaminé até indico para algumas pessoas utilizar a própria cápsula vazia, porque você sabe que é uma cápsula vazia, ela não tem ponta. Utiliza para outras situações na qual você precisa realmente dar snap. Sétimo, mais importante, né? A vida útil, né? Quando eu falo de snap, a vida útil dela, qual que é a vida útil de uma Snap Caps? Não dá para falar em tempo de uso, porque isso é muito pessoal. Vai ter uma pessoa que vai tomar esses devidos cuidados, vai ter a pessoa que não vai cuidar tanto, vai ter a pessoa que não vai limpar. Então o que eu recomendo? Utilizou a Snap de poliacetal, vai lá, tirou ela do cano, tira as sujidades, vai ter talvez excesso de pólvora, limpa ela com uma flanelinha úmida, tá tudo certo. Ela não vai apresentar marcas de uso, por quê? Porque ela é cor natural, ou seja, onde bateu aqui ela nem marcou. Por quê? Porque o material é sem pintura. O mesmo vai acontecer com o de ferro, mas eu jamais recomendo que alguém faça o que eu fiz utilizando uma Snap de ferro. Ou você quer a sua arma com esse tipo de dano possível? Já no alumínio, que vai ter, que eu digo que é o melhor dos mundos, é o melhor custo-benefício, vamos falar assim. Você tem uma munição boa, se você optar em colocar tinta nela, né, essa anodização, você tem que arcar com a possibilidade de que ela vai apresentar marcas de uso. Por quê? Toda vez que ela tiver contato com o metal, ela vai marcar, vai triscar aqui, vai riscar um pouco. Então você tem que adaptar isso com o seu treino, saber que ela não vai ficar bonita assim para sempre. O material de treino é isso. Se você quer um material bonito, você não quer treinar. Se você quer um material que realmente seja durável, que tenha a utilidade, você precisa entender que com o passar do tempo ele vai se desgastar e você vai precisar trocar. Essa é a realidade. Então você deve fazer a sua escolha de acordo com o que você entende de durabilidade por isso. Poliacetal vai durar menos, alumínio vai durar mais, metal eterno. Porém tem isso. O ferro necessita que você, se você tem ácido úrico, que você limpe a Snap depois do uso, tá? Vou demonstrar aqui as duas que são feitas de 12, tá? 12 Gauge. A gente utiliza uma possibilidade aqui de Snap com poliacetal com a culatra de alumínio. Eu tentei fazer ela toda de poliacetal e depois eu fui reformulando, fiz assim, e depois eu fiz ela toda em alumínio para quem queria a possibilidade da pintura, da cor. Eu vou simular que uma é SG, outra é balote, enfim, cada um faz um treino de acordo com a sua necessidade. O que eu fiz foi fazer com que ela ficasse com a culatra de alumínio, porque eu notei que a de poliacetal não aguentava nada aqui. Se você pegar uma munição sua, uma munição original, e encher o tubo alimentador da 12 e der golpe, estou falando de pump action, né? E der golpe, você vai observar que cada impacto que a 12, ao extrair o tubo, dá aqui, no tubo, vai dar aqui na culatra, você vai perceber que até a munição original vai dar uma abaloada aqui. É um impacto muito forte, tá? Principalmente se o tubo estiver cheio, tá? Então a sua 12 é uma Military 19 polegadas, ela é 7+1, por exemplo. Então se você botar 7 no tubo e dar o golpe, a mola vai estar muito pressionada e ela vai bater muito forte aqui. Então você tem que saber disso. Eu recomendo para quem vai utilizar 12 que alimente o tubo com no máximo 3. Pô, mas no máximo 3 sim, máximo 3. Porque daí a pressão da mola sobre o aro aqui vai aumentar a vida útil da sua Snap. Ela vai bancar? Vai bancar, vai ficar toda tortinha se você encher o tubo, mas daqui a pouco ela vai perder o uso, entendeu? Você não, tanto essa quanto essa, as duas vão ter a mesma durabilidade. Só que o que acontece? Você precisa tomar esse cuidado porque a peça da 12 que segura ela aqui é um cantinho vivo bem fininho, bem pequeno. Então a forma que ele pega de lado aqui, a poliacetal mesmo com um tubo com 2, 3 já quebrava, porque era muito forte o impacto, tá? Então você deve avaliar isso. E aí no caso da 556, né, a recomendação que eu dou é que você compre sempre de materiais duros, porque a entrada da câmara, ela dá uma leve torcida aqui, né? Ela entra, não é que ela vai torcer, né? Mas se você pegar uma de plástico, ela vai quebrar. Então por isso a gente não fabrica no poliacetal, somente em alumínio. Tá bom, galera? Essas foram as 7 dicas para você que quer comprar a sua Snap. Acho que isso é importante você conhecer, saber sobre elas, o funcionamento e tentar interpretar e colocar para a sua realidade, ver o que você julga importante e necessário para a sua compra.